boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, tá bom. E aí, vamos mais um. Mais Só uma. que hoje a gente vai pegar algumas perguntas que chegaram para responder, entendeu? Sim, Então vamos vamos lá. lá. E a primeira pergunta que veio é: o que tem a ver o autoconhecimento com a espiritualidade? Essa foi uma das perguntas. Uma das. Tem várias. Então vamos lá. Né? À medida do possível, a gente responde da maneira que a gente enxerga, né? E trazendo mais próximo da realidade que a gente puder. E Mas assim, muitas dessas perguntas, Rafa, só para ressaltar, são coisas que a gente já falou em lives passadas, mas que veio as perguntas e eu acho que a gente precisa responder. então assim, o que tem a ver autoconhecimento com a espiritualidade? Tudo, né? Tudo a ver. Por quê? Porque se a gente pega, né, as mensagens, né, da própria Bíblia, o que está escrito lá? Conhece a ti mesmo. Né? E qual que é o caminho da gente se conhecer? O autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é a gente ter percepção, né? Ter consciência de quem a gente é. E no final da história, quem a gente é? A gente é um espírito. A gente é um espírito, tá? Que está no momento vivenciando uma vida física. Só que a gente tem os pensamentos, tem os nossos sentimentos, as nossas emoções. E por que a gente precisa se conhecer dessa maneira? Para saber o que a gente pensa e o que a gente sente. Por uma simples razão, porque o universo ele tem umas regrinhas, né? O universo tem umas leis que a gente precisa saber como elas funcionam. Como, por exemplo, assim, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Tudo que a gente faz para o outro, volta para a gente. Então, todas essas regrinhas, no final da história, tem a ver com o nosso autoconhecimento, para que a gente possa entender o que a gente está plantando e o que a gente está colhendo. Então, essa sabedoria vem do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. Que os pensamentos nossos vai gerar os sentimentos, mas gera as nossas atitudes também. A nossa ação fisicamente. Só que quando a gente pensa, nós já emanamos uma energia. E essa energia já é o suficiente para a gente plantar ou colher. Então, por exemplo, assim, a gente está. A gente vai dar exemplo que acontece muito. A gente está no trânsito. Né? Uma pessoa dá uma fechada, dá uma briga ali. Né? Qual é o sentimento e o pensamento dos envolvidos? Isso gera uma energia que vai e volta para a gente mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso o autoconhecimento, né, da gente ter ciência do que a gente pensa, do que a gente sente. Então, quais as nossas emoções? Né? Eu sinto medo, eu preciso conhecer isso para que eu possa trabalhar o meu medo. Eu sinto raiva, eu sinto angústia, eu se magoo com os outros. Né? Quais são as minhas emoções em relação com o que eu vivo no dia a dia? Então, eu preciso ter consciência dessas emoções para que eu possa trabalhar elas. É o que a gente está cansado de falar aqui, né? Transformar essas energias, né?
E os pensamentos, as nossas crenças, né? Quais são as nossas crenças que nos limitam? Mas não limita só a questão física, limita também a questão espiritual. Como, por exemplo, se as pessoas, né, a pessoa que tem a crença que não existe o plano espiritual, né, ela não vai atrás desse conhecimento. E aí o que é que acontece? As leis, né, as regrinhas do universo, ela não consegue entender elas, e aí a gente vai fazendo o quê? Vai praticando no escuro, sem saber como elas funcionam. Aí a gente planta mal, colhe mal e fica reclamando depois. Então é importante a gente saber das nossas crenças, dos nossos limites, né? Porque nós mesmos se limitamos. Por quê? Porque a nossa consciência, o nosso espírito, né? O que a gente muitas vezes fala assim, olha o seu interior. Quando a gente fala para olhar o interior, é para a gente perceber o nosso espírito, perceber a nossa consciência. Tá? O que tem na sua consciência? O que tem dentro da nossa consciência? E a resposta disso é o quê? É o que a gente enxerga fora. Então, tudo que a gente enxerga fora está dentro da nossa consciência. Só que muitas das vezes, o que, que acontece? Nós passamos despercebido dessas coisas. E a gente acha que o externo está longe da gente. Ah, é o externo, não tem nada a ver comigo. E na realidade tem tudo a ver com a gente. Né? Porque o que eu estou enxergando lá fora, no externo, é o que eu tenho dentro da minha consciência. E isso, né, resume muito essa questão que a gente está falando. Porque o que eu sinto, o que eu penso, vai refletir lá fora. Vai refletir lá fora. Não tem como não ser assim. Então, muitas das vezes, as nossas crenças limitantes, nossos pensamentos, essas nossas ideias, né, limita a gente por quê? Porque o que está dentro da minha consciência vai manifestar no externo. E aí a gente começa a passar dificuldade, a gente começa a ter certos sofrimentos, como também se a gente entender tudo isso, a gente pode ter prosperidade, a gente pode ter né, aquela questão do ou você aprende na dor ou você aprende no amor. Então o sofrimento diminui. Por quê? A gente começa a trabalhar as virtudes do espírito. Então se a gente não entender isso, que físico e espírito é uma coisa só, né? Por que, que a gente precisa entender isso? Porque aí não há sofrimento, porque o sofrimento vem da separação do espírito com o humano. Nós não podemos separar, é uma união. E aí a gente começa na caminhada nossa evolutiva a desenvolver as virtudes do espírito. E é Então, o que a gente... necessário, né, Rafa? E é necessário o autoconhecimento dentro do trabalho espiritual, né? Porque é uma própria segurança da gente como ser humano de nos firmarmos naquilo que a gente é, né? É a gente ter a possibilidade de olhar para todos os acontecimentos, para todas essas transformações, com a segurança de ser quem a gente é. Então, assim, na nossa caminhada evolutiva, nós temos que superar as nossas paixões inferiores. O que é as nossas paixões inferiores? É a questão, vamos dizer assim, as nossas questões mais animalescas. Porque, assim, a raiva, né, o ciúme, a inveja, as
mágoas que a gente tem, tudo isso, né, é instinto inferior, né, é as nossas emoções inferiores, do caminho da evolução do ser humano. Então, para nós evoluir, a gente precisa superar essas paixões. Então, os nossos vícios, né, então, a questão humana tem que ser superada, para que a gente possa fazer o quê? Que as virtudes do espírito venham para a gente evoluir. Então, agora chegou o momento da gente pegar e, pelo autoconhecimento, como a gente falou, confirmar essas virtudes do espírito, que é superar as nossas paixões humanas. Então, o que, que acontece? As nossas emoções de raiva, né, os nossos ciúmes, as nossas invejas, tudo isso que a gente tem que prejudica a nós mesmos e aos próximos, precisa superar. Por isso que às vezes é tão difícil a gente entender isso, porque a gente separa o espírito do físico, mas eles não estão separados. Mas se a gente acredita que ele está separado, a gente separa, porque aí a gente não consegue ter acesso, né, à nossa consciência, ou seja, ao nosso espírito. A gente não, porque a gente acredita que é só o físico, então a gente não consegue mudar nossa energia, mudar a nossa vibração para acessar o nosso espírito. Porque quando a gente acessa o nosso espírito, intuitivamente vem as nossas mudanças. Né? Qual que é essas mudanças? A gente gerar outras energias. Que aí a gente fala tanto. É o perdão, é o amor, né? É a caridade, é ajudar os outros, é essa fraternidade que a gente tanto fala, amor e fraternidade, a gente ser fraterno. Né? Então, esse nosso lado, que hoje a gente tem muito forte, o nosso lado egoísta, a gente tem que superar isso. Né? A gente tem que deixar de ser egoísta em tudo, nos pensamentos, nos sentimentos, nas nossas ações, nas nossas atitudes. E o caminho que a gente, né, sempre prega para isso, o que é? O autoconhecimento. Nós temos que se conhecer. Então, poxa, entendi. Eu sinto raiva em certos momentos. Eu preciso trabalhar isso. Né? Preciso trabalhar essa minha raiva. Né? Por Gente que é que costuma eu sinto dizer, raiva? gente costuma dizer, né, Rafa? É uma frase bem clichê, né? Autoconhecimento é poder, mas na verdade autoconhecimento é liberdade. É a liberdade que a gente julga que a gente tem de várias outras formas, mas a realidade não é poder, é essa liberdade que o autoconhecimento traz para a gente. É a realidade dessa liberdade, não é só dizer que é um poder, mas fazer de você um ser livre dentro daquilo do que você é. De você poder ser e expor isso, trazer isso com verdade para a vida. E dentro da espiritualidade é necessário, a gente precisa ter essa liberdade para ter os entendimentos que a gente precisa dentro desse universo espiritual. E é isso. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Aprendendo a se conhecer. Porque a vida espiritual, ela continua. E ela continua com a mesma consciência que a gente tem aqui. Então, a gente precisa expandir a nossa consciência. Qual é o momento da gente expandir a nossa consciência? Agora. Né? É aqui e agora que a gente precisa fazer isso. Então, a gente vem aqui treinar, né? Treinar os nossos pensamentos, treinar as nossas emoções. Nós temos que equilibrar tudo isso. Né? Ter um equilíbrio das nossas emoções, um equilíbrio dos nossos pensamentos. E é o que a gente sempre fala, em harmonia. A gente tem que começar a ter essa ideia. Harmonia entre o pensamento e o sentimento.
que o caminho que a gente tem para isso é o autoconhecimento. É olhar para dentro, né, mergulhar no nosso interior e vasculhar o que a gente tem lá na nossa consciência. E dentro E disso lembrar mudar. que tem tudo a ver, né, Rafa? Autoconhecimento e espiritualidade. Um não vai sem o outro. É um entendimento Exatamente. do que somos. Vamos para a próxima? Vamos lá. Tem outra aqui também que eu acho interessante. Por que o trabalho é considerado um castigo? Muitas pessoas consideram o trabalho como um castigo. Aí nós vamos ter que voltar lá na história, né? O que é isso? Crença. Já começa por aí, ó. Então, por isso que é tão importante a gente entender de crença, entender nas nossas emoções. Então, o trabalho é um castigo, é uma crença que colocaram no ser humano. E é uma crença muito forte porque ela é milenar, é de muito tempo. É o que a gente chama do inconsciente coletivo, né? Como é que se coloca essas crenças, né, tão enraizadas nas pessoas? Conta umas histórias, né, é só contar a história. Então, e as pessoas acreditam naquilo e levam como verdade. Então, quando tem a história lá que é bíblico ainda, né, e daí tem mais força ainda, porque as pessoas acham que é sagrado tudo que está escrito na Bíblia. Só que é o seguinte, a Bíblia foi traduzida, então quando na tradução já se perdeu muita coisa. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, ela foi modificada passo a passo, segundo os interesses de quem passava para frente, de quem traduzia. Infelizmente, né, é assim que funciona. Então, quando fala lá que o ser humano descobriu a sabedoria, né, descobriu os prazeres da vida, e Deus castigou com o seu trabalho do suor, isso é uma crença inventada. E se a gente não ter esse entendimento, a gente vai sofrer muito no nosso dia a dia. Por quê? Porque se a gente levar o trabalho como castigo, vai ser um castigo. E aí a gente vê o tamanho da confusão aí fora. Né? Quando, na verdade, o que é o trabalho? O trabalho, ele é sagrado. Sagrado em que sentido? Todos. Todos. Tem aquele dizer, né, Rafa? O trabalho dignifica o homem. Exatamente. São frases assim, clichêzinhas, mas que faz todo sentido. Só que vamos mais profundo que isso. Né? Então, vamos pegar. Por que o trabalho é sagrado? Primeiro, que é o que você falou, dignifica o homem. Né? Traz o alimento para dentro de casa. Né? Então, o trabalho traz o alimento. O trabalho faz com que as coisas, o progresso aconteça. Só que é mais que isso. Quando a gente fala em espiritualidade, o trabalho faz com que a gente empregue as nossas energias criativas. E isso é de uma amplitude, né? É de uma expansão de consciência que a gente não tem noção do tão profundo é isso. O que é empregar as nossas energias criativas? É trabalhar, né, o nosso espírito para ser criativo, ou seja, empregar as energias para criar as coisas. As pessoas pensam assim: ah, mas o trabalho lá, a empresa já existe. Mas alguém criou aquela empresa, alguém criou aquele emprego em algum momento. Em algum momento ele não existia aqui. Então, em algum momento aquilo foi criado. O que foi isso? As energias do espírito se manifestando aqui.
Isso é um treinamento para que a gente possa empregar essas energias no plano espiritual. Às vezes, falando assim, é vago. Por quê? Porque muitas pessoas não têm noção o que significa isso. Mas só que é o seguinte, coloque na cabeça isso. É um começo para entender o que é expansão de consciência. O que significa as coisas mais próximas da realidade possível. Então, o que a gente está falando aqui é para quebrar a crença de que trabalho é castigo. Trabalho não é castigo. Trabalho é uma virtude do espírito para trabalhar as nossas energias. E aí sim, dignificar o homem, trazer o alimento para dentro de casa. Ou seja, é sagradíssimo. É uma dádiva para o ser humano, né? Exatamente. E isso faz com que a gente trabalhe as nossas energias criativas, manifeste as coisas aqui. Uma pessoa vai trabalhar numa empresa, né? Não importa o trabalho que ela vai fazer lá. Pode ser o alto escalão até o baixo escalão, né? Vai limpar, vamos pegar assim para as pessoas entenderem, vai limpar o chão de uma fábrica, querendo ou não, ela usa essa energia para criar alguma coisa. Para criar a limpeza ali, ela tem que ter esse pensamento, vou limpar lá. A gente pensa como se fosse, né, um pensamento, mas é mais que isso. É energia que está sendo empregada e aquela pessoa está trabalhando o espírito dela, está trabalhando a paciência, está trabalhando a resiliência muitas das vezes. E se ela põe amor no que está fazendo, isso ganha uma outra dimensão, né? Pessoas aí que têm o trabalho de comércio, né, não tem que interagir com as pessoas. E quantas confusão acontecem e quantas coisas, né, acontecem na hora, no dia ali, que se apresentam nossas emoções, se apresentam as nossas sombras que precisamos resolver. Então, o trabalho é muito maior do que as pessoas sequer possam imaginar. Não é só trabalho em função de bens materiais. É muito maior que isso. Né? Bem espiritual. Como é muito espiritual. Como é que eu me comporto numa venda diante das pessoas? Né? Como eu trato as pessoas? Quanto de alegria eu tenho ali? O quanto de felicidade eu emprego nesse trabalho? O quanto de amor eu emprego nesse trabalho? E aí é qualquer trabalho. Tudo é trabalho, tudo é sagrado. A pessoa, vamos pegar os trabalhos que as pessoas têm preconceito, ninguém quer, né? Trabalho que ninguém quer. Aquele trabalho é importantíssimo para o planeta, né? Para sustentar a família da pessoa, mas mais que isso, para trabalhar a parte espiritual dela, e ela muitas vezes nem percebe. Será que a pessoa que faz aquele trabalho tem vergonha do trabalho? Reclama do trabalho? Tudo isso são sombras que precisam ser trabalhadas. Para Deus, tanto faz o cara ser dono da empresa ou o cara limpar o chão. É a mesma coisa. Para Deus, isso significa a mesma coisa. Eu acho que o que diferencia tudo isso é a energia que a pessoa coloca, né, Rafa? E o amor no que está fazendo. É Porque às lógico. vezes uma coisa tão simples e tão assim, ignorado por todos, às vezes a energia que a pessoa coloca, o amor que ela põe naquilo ali, é como se ela estivesse no paraíso. Então isso faz toda a diferença. E não só para o ambiente que ela trabalha, mas para ela mesma, ela cria uma atmosfera diferente para ela mesma conviver. E tudo isso faz parte da evolução do espírito. Faz parte da evolução do espírito. Porque nós temos que aprender de todas as maneiras. Como assim? Todo mundo vai ter que, na sua caminhada de espírito, limpar chão de fábrica
alguma hora. Em algum momento da vida espiritual, vamos ter que limpar o chão da fábrica. Então, esse negócio, né, de você estar num cargo e se achar o dono do mundo, é um problema gravíssimo. Porque amanhã, na próxima encarnação, na próxima vida, você não vai estar nesse patamar, você vai limpar o chão da fábrica. Para você aprender como é que funcionam as coisas. Para a gente aprender como é que a gente trata o próximo. Para a gente aprender a ser justo, para a gente aprender a ser humilde. Então, ser justo, ser humilde, ter paciência, ter resiliência. Isso são virtudes do espírito. Se a gente não tem isso, são paixões humanas que a gente precisa trabalhar, transformar. Então, como eu trato o meu colega de trabalho? Como eu trato o meu cliente? E isso não é só questão de prosperidade, porque se eu trato mal um cliente, ele não volta mais, mas não é só questão de prosperidade isso, é questão espiritual. Né? Como que eu trato o meu irmão espiritual? Perante Deus, todos somos irmãos. Será que eu amo o meu próximo? Até quanto? Até onde? Será que eu estou disposto a fazer o melhor negócio para o próximo? Será que eu estou disposto a servir o meu irmão a ponto de ajudá-lo em todos os aspectos? Né? Ou eu só enxergo os bens materiais, só enxergo o lucro? Isso faz parte, claro, mas não é só isso, é muito mais que isso. Com certeza. E a Aí a grande gente chega naquilo, né, Rafa? O trabalho não é um castigo, é uma bênção. Pois é. E detalhe, né? Todos os meus pensamentos, todas as minhas ações, todos os meus sentimentos, eu estou plantando para colher lá na frente. Seja material, espiritual. Vou colher. Com certeza. Bora para a próxima? Bora para a próxima. Aí tem assim, fizeram uma outra pergunta, por que o ser humano resiste tanto ao novo, mesmo que o novo seja inevitável? Pois é. Por que nós resistimos tanto à novidade, né? Principalmente quando mexe com a nossa zona de conforto. Isso é muito interessante, né? E assim, por que é inevitável? Porque é evolução. O universo não para. O mundo não para. E a gente tem exemplos banais. Vou falar banais. Olha a tecnologia, né? Não para. É que as pessoas não pesquisam, não vão muito de atrás, e tudo bem, né? Mas se você pegar, todo dia estão lançando algo diferente, todo dia está se criando algo diferente dentro da tecnologia. Né? O que chega para nós aqui é pouco até, pelas mudanças que vem fazendo. Por quê? Porque o planeta não para. O planeta não para. Só que assim, essas mudanças, as pessoas até aceitam. Até aceitam. Agora, as mudanças reais, né, que é para mudar as nossas energias, para a nossa evolução espiritual, as pessoas não aceitam. Por que não aceitam? Porque as pessoas resistem a fazer grandes mudanças. Né? Elas resistem a fazer grandes mudanças e, mais que isso, só que é para o bem. Mas o que acontece? A gente vai voltar lá no começo. Crenças, sombras, tudo envolve isso. Crenças, sombras, pensamentos, sentimentos. A zona de conforto é muito bom. Né? É uma
ambiente conhecível, né, Rafa? Como se diz. Exato. Quer ver uma questão que aconteceu na história, né? A gente não julga as coisas, mas são histórias. Mas assim, ó, foi feita a abolição da escravatura, né? Assinaram um papel lá que não poderia mais ter escravos. Deram liberdade para os escravos. Muitos escravos continuaram sendo escravos porque era confortável. Então, isso é um exemplo do que nós, como seres humanos, gostamos do conforto, da zona de conforto. Né? Por quê? Porque a espiritualidade traz coisas novas, mas ela traz numa sabedoria que faz com que nós temos que mudar. As responsabilidades, né, Rafa? A gente passa a ter obrigações e responsabilidade com aquilo, e dentro da espiritualidade se dobra, né? Isso dobra essa responsabilidade. Então, assim, a gente fala assim, ó, tudo vem da espiritualidade. E na espiritualidade, no plano espiritual, a tecnologia que tem lá é muito mais avançada do que a que nós temos aqui. Só que o que eles falam? Nós, seres humanos, não alcançamos a maturidade ainda para ter acesso a essas tecnologias, porque elas são muito mais destrutivas do que a gente tem aqui. Se a gente usar ela de forma negativa, se a gente usar ela para fazer o mal. E o ser humano ainda não conseguiu superar a maldade dentro dele. Essa que é a verdade. Mas enfim, a grande questão é a resistência a essa mudança. Superar a maldade e fazer o bem. Né? Só que isso exige muito esforço da gente. Vontade, um querer sobre-humano. E aí a gente tem que arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. É estudar, mas é estudar para valer. Aí a gente tem que largar algumas coisas para lá, porque a espiritualidade, quando a gente começa a entender a espiritualidade, que a gente tem o conhecimento das leis, causa e efeito. Né? Muitas pessoas, o que elas falam? A ignorância é uma bênção. Por quê? Porque elas não querem essa responsabilidade, zona de conforto, né? Causa e efeito. Aí as pessoas começam a entender o que significa lá o plantar e colher, né? E dentro disso, a gente tem uma responsabilidade maior. Então exige uma transformação. E essa transformação, as pessoas não querem. Porque a gente precisa largar algumas coisas que nos dá prazer, que é bom aqui. Que tipo de coisa? Vícios. Né? Energeticamente, para o nosso espírito, os vícios causam sofrimento. Que vício? Todos. Tudo que é vício é ruim. Pode ser comida, tem pessoas que são viciadas em comida. Isso é ruim. Cigarro, álcool, algumas manias. Tem gente que é viciado em pessoas, viciado em sexo, viciado em tudo. Falar mal dos outros. Falar mal dos outros é um vício. Por que isso é ruim para o nosso espírito? Porque isso gera uma energia densa, negativa. Por isso que a gente fala assim, vai fazer as coisas, a gente tem que fazer com amor. Por quê? Porque quando a gente coloca a energia do amor, as coisas ficam mais suaves, né? Mais sutil. É uma energia em harmonia que faz bem para o espírito. Então, quando você faz... Pode concluir. Então, não, quando a gente faz... Não, conclui, vai. Eu espero. Tá. Então, quando a gente faz algo sem amor, tá? Aquilo gera uma energia densa. E aquilo faz mal para o nosso espírito. Por isso que a gente prega tanto. Faz com amor. Qualquer coisa. Vou dar um exemplo aqui, ó.
a questão do sexo. Sexo sem amor prejudica nosso espírito. Então, isso resume todos esses vícios, né? Pode falar. Aí dentro daquilo que a gente estava conversando, né? Engloba tudo, né? Espiritualidade e tudo, envolve tudo isso, dessa energia de que daquele assunto que a gente falou da gente ter essa responsabilidade, a gente tem uma preocupação maior às vezes em situações que antes a gente não se importava tanto, que é aquela questão que a gente colocou, né? Às vezes as pessoas se questionam por que o autoconhecimento, espiritualidade, às vezes a gente se fecha um pouco mais. A questão não é que a gente se fecha. Refletindo sobre isso, é que a gente ganha consciência, que às vezes algumas brincadeiras que a gente fazia inconsciente, a gente já não consegue fazer mais, porque a gente sabe o que aquilo causa no outro, certas situações, a gente tem uma preocupação diferente, a gente sabe que aquilo ali causa, de alguma forma, um resultado que pode não ser tão legal no outro, não é? A questão não é que a gente se entristece, não é que a gente deixe de brincar, a questão é a gente ganha consciência dentro daquilo, então a gente tem um certo cuidado, porque a gente sabe que aquilo ali tem causa e tem efeito, tanto na gente como no outro. Então a gente tem uma preocupação maior com isso. A gente começa a olhar para essas situações de uma maneira diferente. Não é que a gente deixe de ter alegria dentro da gente, a alegria continua aqui. Só que tem formas e formas, porque antes a gente inconsciente fazia, brincava ou fala alguma coisa, aquelas brincadeirinhas de falar uma coisa muito sem pensar e acaba... Então, assim, a gente tem consciência, a gente ganha consciência, é diferente. Não é que a gente fica triste, é uma pessoa que não tem alegria, não é bem assim. É que a gente tem um certo cuidado nessas coisas que antes a gente fazia inconsciente. A gente começa a ter uma visão diferente das coisas, a gente começa a olhar para o todo com mais cuidado. E então, assim, uma das causas de mais sofrimento no plano espiritual. Então, vamos quebrar outra crença aqui que as pessoas acham que no plano espiritual não tem sofrimento. Tem. E pasmem, mas é maior que aqui, porque lá é mais intensas as energias. Então, a dor lá é muito maior que aqui. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as coisas aqui, já, agora. E uma das energias mais dolorosas que tem é o suicídio, tá? E por que a gente fala tanto do vício? Porque para a espiritualidade, o cigarro, o álcool são considerados suicídio. Por quê? Porque você está destruindo seu corpo. Então isso gera uma energia densa, pesada, muito dolorosa para ser limpa do outro lado. Então nós temos que tomar cuidado com tudo. Por isso que as pessoas resistem à espiritualidade, porque chega um nível de detalhe muito grande. Não tem como não mudar, né, Rafa? Quando você acessa isso de verdade. E dentro disso, as pessoas muitas vezes falam assim, mas eu não tenho capacidade para entender isso. Não tem agora, mas se você quiser, você ganha expansão de consciência. E você vai chegar nesses mínimos de detalhe, sim, também. Porque todos somos capazes. Todos somos capazes. A gente faz uma reflexão dentro disso, né, Rafa? Você se tira por uma pessoa que às vezes bebe, fuma e pratica várias outras coisas e de repente se vê numa situação de uma doença. Ela se vê obrigada a parar de fazer tudo que ela
fazia. E para, porque ela foi obrigada. Então, assim, a gente, quando a gente quer, a gente transformar isso, a gente pode fazer isso também, sem precisar levar um choque de realidade da vida, né? A vida te impor algo que você ou muda. E a gente pode fazer isso. Então, assim, tudo traz aí dentro dessa consciência essa mudança, essa transformação dessa realidade nossa, que às vezes a pessoa, mas eu não consigo. Consegue. Quando a gente quer realmente, quando a gente quer de verdade, a gente muda, a gente transforma. Então, assim, é a gente fazer umas reflexões, porque é preciso. Às vezes fala, o pessoal só fica refletindo, mas é necessário. Se a gente começar a refletir sobre as coisas, sobre as situações e tudo que nos apresenta, a gente conseguir fazer uma avaliação, refletir sobre e trazer para a gente isso de benefício, o que isso pode fazer para a gente consegue transformar muita coisa. Então, assim, tudo que a gente pensa, sente, faz, gera uma energia. Boa ou ruim. Prejudicial ou benéfica. Por isso a gente fala, faz com amor, porque aí você sabe o caminho da energia benéfica, né? Porque senão a gente vai prejudicar o próximo e a gente mesmo. E tem coisas, né, que a gente faz e não vai deixar de fazer, mas tem um peso dependendo da energia que a gente emprega naquilo. Então, por exemplo, assim, a gente fala de fazer com amor. Ah, mas então eu vou fumar com amor. Aí já não vai funcionar, né? Por quê? Porque o fumo não é uma coisa natural. O álcool não é uma coisa natural do ser humano. A gente que criou isso para ter uma fuga. Aí entra o autoconhecimento, né? A gente tem uma fuga, a gente supre uma necessidade no álcool ou no cigarro. Seja ansiedade, seja nervosismo, seja o que for, né? Agora, tem coisas que a gente faz que é natural da gente fazer, que a gente pode empregar uma energia boa ou não. Então, por exemplo, o que a gente falou lá, vou repetir, sexo. Né? O sexo é natural do homem, do ser humano, homem, mulher, ser humano. A energia que a gente emprega ali faz a diferença. Então a gente não vai deixar de fazer as coisas, mas a energia que a gente emprega, nesse caso, é importante. Porque se a gente não fizer com amor, a gente vai gerar uma energia muito pesada, densa. E isso é prejudicial para o espírito. A gente vai ter que limpar. Né? A gente tem que fazer essa limpeza. Do outro lado, e é doloroso. Não é tão simples como as pessoas pensam. Então, o que a gente está trazendo aqui? Expansão de consciência. Ah, mas eu não sabia. Agora você sabe. E o que eu faço com isso? Reflita. Reflexão. Medita. Busca conhecimento no assunto. Pergunta. Enfim. Né? Caminhos as pessoas estão tendo para ter liberdade. Para se libertar, né, das ilusões do mundo. Tem coisas que são E ilusões acessar, do né? mundo. E Então, a acessar o gente que fala, precisa. quando a gente fala paixões humanas, então eu vou pegar aqui, porque, não sei, então tá incomodando eu falar, sabe? Espiritualidade, ela faz isso. Sexo é uma paixão humana? Não. O sexo é sagrado. Sexo é sagrado. Sexo é a coisa mais sagrada que existe. Traz vida. Você cria uma vida através do sexo. Então não é uma paixão humana. Mas o que é a paixão humana através do sexo? É o sexo sem amor. Então esse sexo pornográfico que a gente vê aí, esse sexo sem amor, sem o cuidado com o outro, isso é uma paixão humana. Analisado, né, Rafa? Banalizado.
sem amor. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que refletir. É uma coisa natural, é uma coisa sagrada, né? E precisa ser feito, praticado, com essa importância sagrada que é. Então, não precisa deixar de fazer, mas tem que fazer com amor. Amor do Espírito. Amor de Deus. É totalmente diferente do que as pessoas pensam ou imaginam. Então, é uma reflexão, é uma expansão de consciência que a gente tem que começar a pensar nisso. E dentro disso que a gente está falando, a gente trazer também, na espiritualidade explica, né, Rafa? A energia de um ser humano para o outro, o quanto que isso dentro desse ato prevalece. E às vezes pessoas costumam fazer isso com uma, duas pessoas. Hoje, da forma que a gente está falando, como está banalizado, né? E a energia perdura, a energia de um ser no outro perdura por 6 meses. Dentro da espiritualidade explica muita coisa sobre isso, tem um tempo. Aí você imagina uma pessoa que faz isso com uma, com duas, com 3 pessoas numa noite, entendeu? Coisa assim de um dia, outro dia, pessoas diferentes. O quanto isso causa para o espírito. O quanto isso reverbera do ser humano, na pessoa que pratica. É Olha só, livre de cada um fazer, entendeu? Mas é essa consciência. só para as pessoas entenderem, dentro disso que você está falando. Então, toda essa libertinagem, né, essa banalização de ato sagrado, qual foi uma das consequências físicas desses atos? Um negócio que se chama-se AIDS. A AIDS surgiu por causa da energia banalizada do sexo, dos anos 60, 70 ali. A espiritualidade explica isso certinho. Por que surgiu isso? Para as pessoas para dar uma freada nessa banalização. Por quê? Porque a questão não é física, a questão é a energia que isso gera. Gera uma energia muito pesada, muito densa, se não é praticada com o sagrado amor que Deus proporcionou para a gente, né? E dentro disso que você falou, dessa troca de energia densa com várias pessoas, para limpar isso, dá trabalho e sofrimento. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, mas isso reflete em outras coisas. Reflete no financeiro, reflete na saúde, reflete na socialização com as pessoas, reflete um monte de coisa, reflete na família, reflete com os amigos, e as pessoas não sabem por quê. Por que as coisas às vezes se incomodam. E essas energias densas que estão perdurando no espírito, que precisam ser limpas, né? Só que se a pessoa não para, vai ter causa física que daí vai parar. Que é o que você falou. Seja no cigarro, seja no álcool, seja no vício, né, sexual. Aí o universo, a espiritualidade acaba forçando as mudanças, né? Exatamente. Exatamente. Ou seja, é inevitável a nossa evolução. É inevitável o novo. Para a gente não sofrer, o que tem que fazer? Sair da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Tem que estudar. E que a maioria das vezes as pessoas acham que saindo dessa zona de conforto vai ter o sofrimento, vai sofrer, vai... Na verdade... E é onde traz as mudanças, né, Rafa? As mudanças necessárias da evolução. Então, aí, né, mas eu vou deixar de me divertir, de ter prazer. Não. Você vai deixar de ter aqueles vícios, aqueles hábitos. Só que, para nós aqui, é um sofrimento largar disso? É. Não vou dizer que não é. Mas a gente está evitando, a gente não, né? A espiritualidade está evitando um sofrimento maior do outro lado. Então, por isso, a gente tem que parar aqui, refletir, analisar e
superar as paixões humanas, entender o que isso significa, entender que tipo de energia que isso gera, né? Essas mudanças aqui, sair da zona de conforto, as crenças que é deixar de se divertir, as crenças que é deixar de curtir, tem que ser quebradas, porque o sofrimento que isso traz do outro lado é muito maior. Então a hora da mudança é agora, já. E isso traz benefício para a nossa vida física aqui também, né? E você falando disso, de sofrimento, tem uma outra pergunta aqui que já encaixa nisso daí que você está falando. A pessoa perguntou aqui, qual a causa de tanto sofrimento? Está dentro disso que você está falando aí. Exatamente. Então, assim, são consequências das nossas atitudes. A gente poderia resumir isso. O sofrimento, o que é? Consequências das nossas próprias atitudes. Porque Deus deixou as coisas para a gente usufruir. Só que a gente, às vezes, exagera na dose, né? A gente exagera na dose, então traz sofrimento. Então, o que traz tanto sofrimento? As nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas atitudes exageradas, né? A gente vicia nessas coisas, essas paixões humanas. Outra coisa que traz tanto sofrimento é essa separação do físico com o espiritual. Essa é a nossa maior briga, na verdade, né? A gente querer separar algo natural. Nós não somos separados do plano espiritual. E quando a gente entende isso, a gente chega à seguinte conclusão: tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Mas nós usamos, né, do nosso livre arbítrio para exagerar na dose. Então, quando a gente fala dos vícios, é isso que a gente faz. A gente exagera. E isso gera uma energia tão pesada que traz sofrimento. Mas é um sofrimento para a gente entender que a gente precisa se equilibrar, trazer um equilíbrio, né? Então, na verdade, a gente enxerga as coisas como sofrimento, mas não é. É um aprendizado, é uma forma do universo colocar a gente no caminho certo de novo. E a gente tem que falar assim, pasmem, é para o nosso próprio bem. É para o nosso próprio bem. Então a gente volta lá naquela questão que a gente trouxe, né? A pessoa faz tanta coisa exagerada que causa uma doença que a pessoa acha que é um sofrimento. Mas na verdade é uma limpeza que vai trazer benefício logo ali na frente. E isso a gente está falando na vida física. Agora, você imagina na vida espiritual, que é isso que a gente fala. Porque no plano espiritual, o que acontece? Lá, as coisas são mais intensificadas. Aqui a gente não tem noção, porque nós estamos numa fase em que o corpo físico traz um esquecimento das coisas para nós. Isso é muito bom. Porque se a gente lembrasse das coisas, talvez a gente não teria tanto equilíbrio aqui. E assim mesmo a gente já desequilibra um pouco, né? Mas, por exemplo, do outro lado a gente fala assim, existe lugares que a vibração é só alegria, felicidade e amor, né? Aí uma pessoa, por que a gente fala do vício, né? Porque uma pessoa que está viciada em alguma coisa, ela está com falta de alguma coisa e está compensando no vício. Então, normalmente, essa pessoa não tem felicidade, ela não tem alegria, ela não tem nem amor próprio. E isso é uma vibração. Do outro lado, para onde é que ela vai se lá é vibração? Ela vai para os lugares alegres, felizes, de amor? Não vai, porque ela não tem vibração para ir. Aí ela vai para outro lugar onde a vibração é falta, né? São viciados. Por quê? Porque ela mesma gerou essa energia densa, pesada, que atrai ela, né? Lei da atração, atrai magneticamente para esses lugares. Quando a gente estuda os livros espirituais,
sérios, né, que são psicografados, que falam do plano espiritual, lá eles falam que tem cidades, eles dão os nomes das cidades. Então, cidades dos suicidas, cidades dos alcoólatras, cidades dos fumantes. Por quê? Porque as pessoas que têm essas paixões muito fortes são atraídas para lá. Mas é uma questão física. Elas não têm vibração para ir num lugar de amor, alegria e felicidade. Por isso a gente fala que muda. Muda, 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 muda. Quanto mais cedo você mudar, melhor. Então essas paixões humanas a gente tem que se libertar delas o mais rápido possível. Então o sofrimento é isso. É a gente insistir na crença da separação. Não existe separação entre o espírito e a matéria. É uma coisa só. É uma coisa só. E o sofrimento está baseado nessa crença de que tudo que dói, tudo que traz mudança é sofrimento. Não é. Bate muito com a questão do trabalho, né? Lembra do trabalho? Trabalho não é castigo. Então o sofrimento também, se a gente quiser enxergar com outros olhos, a gente consegue ver que o que a gente está passando é sagrado, porque é para o nosso próprio bem. Não importa como, do nosso não espírito, importa onde. né? Exatamente. O que acontece? Uma transformação tem o seu processo. Vamos pegar lá, você vai transformar alguma coisa. Como que é essa transformação? Ela tem um processo ali, né? Só que a gente julga como sofrimento. Então, quando você pega uma pedra, como é que a pedra, a rocha se transforma em cimento ou se transforma em aço? Não existe um processo ali de, né? Se a gente olhasse com os olhos humanos, seria sofrimento para a pedra ali se transformar numa barra de ferro. Mas não é o processo de transformação. Então, o nosso processo de transformação, nós julgamos dolorido, nós julgamos sofrimento. Mas nós podemos fazer esse processo ser mais leve, mais suave. Quando a gente Outra emprega a visão, energia né? do amor. Então, quando a Uma gente emprega a visão de energia do amor, expansão, de alegria, que é aquilo, vou fazer um trabalho é simples, mas tem amor, então acaba sendo algo importante, acaba sendo algo grande, porque mudou então, uma atmosfera, né? então muitas das vezes as pessoas estão passando por doenças, claro que tem dor, tem sofrimento, a gente entende isso, mas a gente devia de olhar com um olho, né, com os olhos espirituais, né, e agradecer aquele momento porque é uma transformação, é uma limpeza do espírito que vai beneficiar lá na frente, porque de novo o sofrimento no plano espiritual ele é mais intenso. Assim como a alegria, a felicidade no plano espiritual também é mais intenso, nem se compara aqui. Então, na verdade, a nossa falta de conhecimento, a nossa ignorância em saber como o universo traz todo esse sofrimento aqui. Né? Então a gente enxerga as doenças como algo ruim, como algo de castigo, como algo que. Mas não é. Né? É um benefício para o espírito. E se a gente tem esse conhecimento, a gente trataria as doenças com mais amor, com mais compreensão. E Isso tem um resultado totalmente diferente. se a gente trazer isso para a consciência e a gente fazer um processo, né, Rafa? Aquele processo que a gente fala sempre de se conhecer verdadeiramente, a gente acaba curando o nosso corpo de várias coisas. Nós nos tornamos a nossa própria cura. E a gente está passando por um processo meio parecido, assim, né, Rafa? E às vezes, assim, a gente vê uma pessoa ali que está num processo difícil, com uma doença, alguma coisa, e a pessoa não consegue ter um entendimento dentro daquilo.
ela começa a julgar Deus, ela fala e joga tudo aquelas coisas que a gente já conhece. E a gente está vendo isso aí muito claro nesses dias aí, a gente tem visto isso, né, Rafa? É muito presente para nós isso. Então, assim, a gente ter essa expansão de consciência, a gente olhar para isso com um olhar diferente e buscar a compreensão, porque isso é uma evolução. Dentro de cada acontecimento, é algo para a pessoa crescer, é algo que ela precisa mudar, é algo que ela precisa compreender disso tudo. E muitas vezes se julga muito. E a gente precisa refletir dentro disso. Não é julgar, eu preciso entender. Dentro disso, o que eu preciso entender desse processo? E muitas vezes as pessoas estão tão endurecidas que não conseguem ter essa visão, uma visão benéfica para si mesmo. Ela torna aquilo muito mais difícil do que é. Então, assim, a gente precisa refletir sobre tudo. Tem coisas que não é fácil? Não é. Mas cabe uma reflexão. O que eu preciso? O que me cabe entender dentro disso? Até que ponto eu posso ir? Até onde? Né? Então, tudo é uma forma da gente aprender. Tudo é uma forma da gente evoluir. Tudo é crescimento. E não é castigo. É Deus botando as coisas no seu caminho para você se transformar, para você mudar, para você resignificar algumas coisas. É simplesmente evoluir. Aí tem aqueles que conseguem evoluir com amor, com grandeza, mas também tem aqueles que regride, em vez de progredir, ele regride. Aí é aquela situação, né, Rafa, de sofrimento maior, vai ter que passar por um outro processo. E muitas vezes torna isso muito mais doloroso dentro do caminho evolutivo dele. Então, assim, a gente precisa refletir, a gente precisa buscar o entendimento espiritual dentro disso, que faz toda a diferença. É fácil? Não é. Porque às vezes as pessoas falam, é fácil para eles falar de uma situação que eles não estão vivendo. Mas tudo tem um porquê, tudo tem uma causa, tudo tem um motivo. Nada é por acaso, né, Rafa? Então, assim, eu preciso ter o entendimento de alguma coisa ali. E quando eu estou aberto para isso, para esse entendimento, para me conhecer de verdade dentro disso, porque a causa ou a clareza daquilo tudo, eu ganho algo maravilhoso, que é essa expansão de consciência e um caminho a mais na minha evolução. É o entendimento. E dentro disso está o processo de cura. Porque você não está curando só o que está acontecendo, você está curando também algo interno seu, que às vezes você carrega de outras situações que nem você mesmo imagina. É você colocando ali tudo à disposição de uma transformação, tudo à disposição de uma evolução. Então, assim, a gente precisa refletir sobre essas coisas e não julgar que Deus faz isso ou faz aquilo para nos castigar. Não é para nos castigar, é para nos dar a oportunidade da gente mudar, da gente transformar, resignificar algumas coisas. E tudo é válido aqui. Porque ninguém veio aqui a passeio, a gente não está aqui a passeio. A gente tem um compromisso aqui.
Assim como quando a gente põe nossos filhos na escola, qual é o compromisso que a gente quer deles? Que eles se comprometam. Estudar, tirar boas notas e evoluir dentro do aprendizado. Assim é Deus com a gente o tempo inteiro. A gente precisa aprender o que a gente veio aprender e evoluir. É o que Ele quer da gente, nosso crescimento, a nossa evolução. Então, assim, é refletir. A gente precisa refletir. E não julgar o acontecimento, mas agradecer e buscar o entendimento necessário. É isso, Rafa. Então, próximo. Tem... Vamos mudar um pouquinho. Ó, tem uma aqui, ó. Por que temos tanto medo da morte? Pois O pessoal ainda tá nessa, hein? é. Então, assim, uma das grandes coisas que a gente tem medo é do desconhecido. Pode ver, né? Isso é uma realidade. A gente tem medo do desconhecido. Então, a gente tem medo da questão da morte por falta de conhecimento de como o universo é, né? De como funciona a vida na realidade. E dentro disso, tem muitas crenças que pegam a gente, né, pelo inconsciente. Então, se a gente pegar e for analisar o que as pessoas falam da morte, são crenças que paralisam a gente, né, que traz muito medo. E dentro disso, existe um reforço, que é quando a gente perde alguém, né? Então, a dor, o sofrimento, o apego, né? A crença de que não vai mais ver, a crença que tudo acabou, isso tudo é crença. Né? Crença ilusória para que as pessoas fiquem presas ao medo. E, Por quê? e tem algo muito interessante dentro disso, né, Rafa? Que são duas únicas certezas que a gente tem na vida, que é que a gente nasce e que a gente vai morrer. São duas certezas que a gente tem na vida. Então deveria ser algo que a gente não deveria ter medo, porque já é uma certeza. A gente sabe que aqui nós estamos de passagem. Então, assim, é a única certeza que temos, que viemos e que uma hora vamos partir também. E aí a gente faz a pergunta, né? E por que que isso dói tanto se a gente já nasce sabendo disso? A gente só não sabe a hora nem o dia, mas a gente sabe que a gente vai ter que ir, que a gente vai ter que partir daqui uma hora. E daí assim, né? É um momento delicado, né, de falar. Então as pessoas muitas vezes o que que acontecem? Não querem falar sobre isso, né? Não querem nem discutir, debater, ter conhecimento sobre o assunto, porque é um momento de muita tristeza, dolorido, né? As pessoas passam por uns momentos muito difíceis nessa hora, né? E quem não passou fica sabendo do outro, né? De momentos de sofrimento. Isso acaba com que a gente não tenha conhecimento de como funciona. Então vira um tabu falar sobre a morte. Aí vem a religião, muitas das religiões interpretam mal, né, os ensinamentos, reforçando essas crenças, né, que nos paralisam. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque é igual você falou, né, é uma certeza, mas por que causa tanto medo? Porque a gente desconhece o que tem depois da morte. E esse desconhecimento traz medo.
E normalmente o que as pessoas falam é negativo. Né? É negativo, causa mais medo ainda. Ou é o céu, ou é o inferno, ou é o ranger de dentes. Então, isso traz mais medo ainda. Só que qual que é o problema do medo? Faz com que a gente não vá de atrás das coisas. O medo nos paralisa. Se anula, né? E ao mesmo tempo que o medo nos paralisa, a gente não se liberta. Porque o certo era a gente ter liberdade. Se libertar dessas amarras. Se as pessoas soubessem, né, tivessem conhecimento da vida após a morte, muita, mas muita coisa mesmo mudaria no dia a dia da gente. As virtudes que a gente fala do espírito, amor ao próximo, pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa, né? Ter cuidado com o pensamento, o tal do orai e vigiai, a gente ia ser muito mais cuidadoso com isso, porque nós ia ter conhecimento do que tem depois. Mas aí voltam tudo que a gente falou lá para trás, ó. A gente vai ter que parar de fazer muita coisa. Né? Então, as pessoas pregam um certo medo para que as pessoas não saiam do lugar. Só que isso não importa para o universo, porque o universo são feitos de leis, né, e umas regrinhas ali que vai ser cobrado, não adianta. Né? Prejudicou, vai ter que ter as suas consequências. Sabendo ou não sabendo, a gente tem certas responsabilidades. Então, o medo da morte vem muito disso, de crenças, né, apego. Temos apego ainda. Temos que se libertar do apego. Por quê? Quando a gente fala de amor, o amor é liberdade. O amor nos traz essa liberdade em tudo, né? Então, quando a gente não entende o que significa a nossa vida aqui, a gente sofre, porque isso traz um sofrimento também. Principalmente na hora que a gente parte alguém perto da gente. E a gente não entende o que aconteceu. A gente não entende o que vai acontecer, a gente não sabe para onde vai. Só que isso tudo, a gente pode ter esclarecimento e conhecimento disso. E se libertar dessas amarras, se libertar desse medo que nos aprisiona em não fazer muitas coisas e, ao mesmo tempo, em fazer muitas coisas. Né? Então, muitas vezes, o que acontece? A gente não faz muitas das coisas porque a gente tem medo da morte. E, ao mesmo tempo, a gente faz muitas das coisas negativas, né? Aquela história lá, mete o pé na jaca, porque acha que a morte vai chegar um dia e acabou e pronto. Então veja como é ruim a falta de conhecimento, o quanto isso nos prejudica como ser humano, como ser espiritual. Por isso, Porque dentro de tudo isso tem uma responsabilidade, né, Rafa? claro, por isso a gente está trazendo todo esse esclarecimento. Mas não é só a gente ter muito esclarecimento o tempo inteiro. Há 2000 anos atrás já foi trazido esclarecimento. E ainda a gente está trazendo esclarecimento. Para quê? Para que as pessoas, né, para que as pessoas saiam dessa prisão chamada medo. A gente não tem que ter medo, porque o medo gera uma energia, né? E essa energia alimenta muita coisa, né? Alimenta pessoas que são ditadoras, pessoas que gostam do poder, né? Pessoas que gostam do poder, querem estar no controle de tudo e de todos, se alimenta do medo dos outros. Isso está no meio político, isso está no meio da religião, isso está no meio acadêmico. Tudo que as pessoas fazem, né, querem poder, elas aprisionam os outros através do medo. Por isso, muitas das vezes, até
a questionamento, né? Por que não é divulgado essa questão da espiritualidade, a morte? Por que ninguém fala? Porque isso traz liberdade. A gente se liberta de tudo isso. Da política, do meio acadêmico, das religiões. A gente se liberta de todas essas amarras que são crenças ilusórias de algo que é inevitável, de algo que é natural, de algo que é como o universo funciona. Não tem saída. E a gente vê isso com muita clareza, né, Rafa? Porque quando você abre falar o assunto com verdade das coisas reais que acontecem, as pessoas não querem saber. Isso causa dano nas pessoas, porque se você vai falar, você tem que falar aquilo mascarando, você tem que falar aquilo criando um teatro em cima daquilo para não se ofender, para não transtornar as pessoas. Por quê? Porque a verdade hoje incomoda. A realidade, a gente está vivendo num momento onde a realidade é ofensiva, onde falar o que realmente acontece ofende. Então, assim, é complicado. E quem ousa fazer tem que pagar o preço. Hoje a gente tem aí os cancelamentos da vida e faz isso, faz aquilo. Então, assim, é umas coisas assim que você precisa ter, saber o que você veio fazer, o que você precisa fazer. Essa é a realidade. Você veio para continuar na ilusão ou você veio para fazer a sua parte bem feita? Então, assim, são coisas que a espiritualidade coloca a gente à prova o tempo inteiro, né, Rafa? E dentro disso é aquilo que a gente fala, a gente precisa ter um autoconhecimento disso tudo, até mesmo para a gente poder se manter em pé diante disso. E é uma realidade que a gente vive. Entendeu? Que as pessoas não querem ser incomodadas. Porque o cômodo hoje é você viver de fantasia, de ilusão. Onde a parte ilusória é mais encantadora. E a verdade dói, a verdade machuca, a verdade faz você olhar para outras coisas que às vezes você está jogando debaixo do tapete. Eu não falo isso, é para gente, é para tudo. Nós, o tempo inteiro a gente faz isso, a gente tem que estar, como se diz outro, se desafiando a nós mesmos dentro disso, para ter entendimento que a gente precisa. E quando você expõe isso, que isso é real, que isso acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer um que se propõe a buscar essa realidade, é ofensivo. Por quê? Porque mexe aonde as pessoas não querem mexer. Então, assim, tá tudo aí. Conhecimento tá aí. A realidade tá aí. Tudo está sendo esclarecido de uma forma assim absurda, escancarada. Mas nem todo mundo quer ter acesso. Aí vai de cada um querer ter entendimento, querer se transformar, querer mudar, querer acolher isso e olhar para si mesmo, entendeu? E a gente não pode forçar ninguém. A gente deixa o que a gente precisa deixar. A gente faz a nossa parte e a gente transforma o que a gente precisa transformar em nós e podendo abrir caminhos, podendo dar um, um caminhar dentro disso que a gente já faz com a gente mesmo. Aí se a pessoa quer caminhar, aí é de cada um.
Aí é aquela situação, né, que às vezes o universo precisa chegar e dar um tranco. E a gente sabe que é várias coisas, são várias coisas e várias situações que acontecem, é tanto na vida da gente particular como aí fora. É a nossa realidade em si, é o nosso universo em si. Está nos mostrando o tempo inteiro que as coisas precisam ter mudança, a gente precisa ter uma visão diferente, a gente precisa ter consciência, a gente precisa se transformar, a gente precisa buscar a verdade daquilo de nós mesmos, nossas próprias verdades, a nossa realidade, buscar o nosso conhecimento, a nossa evolução. E Deus tem um jeito de mostrar, abre tudo pra gente. Acessa. Quem precisa acessar, quem quer, quem tem vontade, vai acessar, vai fazer, vai mudar, vai se transformar, vai buscar as respostas que precisa. Então, assim, aí você fala ter medo. Medo por quê? Se tudo está sendo mostrado, tudo está sendo entregue pra gente. Aí quando acontece as coisas assim, do nada não, porque não é do nada, né? A realidade está aí. Aí quando acontece as coisas, tem que explodir na cara para poder acordar. Só que muitas vezes aí a hora de acordar já é tarde. Já não tem muito tempo, entendeu? Porque as coisas estão sendo apresentadas. A nossa realidade está aí o tempo inteiro. Mas é aquela situação, né? As pessoas gostam dessa energia de que tem que estourar primeiro para poder tomar atitude, para poder fazer alguma coisa. Então, assim, a gente precisa refletir, a gente precisa trazer tudo para consciência, aí, para não ter esses medos, né? Tá acontecendo, eu tô com medo, ou ficar. E a gente tá vivendo uma energia muito, muito pesada dentro disso, né, Rafa? Porque, querendo ou não, as pessoas estando conscientes ou não, elas estão acessando o que está acontecendo. Pode não ter a clareza absoluta daquilo, mas elas estão sentindo as energias, elas estão sentindo tudo o que está acontecendo e está pairando no ar. Aí eu falo, é escondido alguma coisa? As energias estão se apresentando, está tudo aí. Mas e aí, eu quero mudar? Eu faço alguma coisa para mudar isso? Ou pelo menos é em mim? O que eu estou fazendo? O que eu estou buscando? O que eu estou olhando para mim para mudar isso? Ou para fazer algo melhor dentro disso? Aí a gente não pode dizer que tem medo disso, tem medo daquilo. Que se tivesse, entendeu? A gente mudaria. Não, não vou sentir isso. Porque eu posso sentir uma outra energia. Porque eu posso transformar. Eu posso sair dessa zona de medo. Mas se você fica naquela relutância ali de não fazer nada, você vai estar sempre sentindo medo. Porque você já captou de alguma forma. Não precisa estar a fundo nisso. Mas está perceptível. Tudo está muito perceptível. Está muito claro. E não é só a gente que tem uma sensibilidade maior, não. Você vê aí as pessoas comentando, você vê as pessoas, nossa, comenta uma coisa aqui, comenta outra coisa ali, entendeu? E aí você dá aquele start, você fala, nossa, as pessoas estão começando a perceber que o negócio está diferente, está mudando. Só que acontece isso, mas não buscam, não vão atrás. É mais fácil
passar por tudo isso, viver constantemente com esse medinho, com essas coisinhas, mas não tenta se livrar disso, não tenta transformar isso. Não, eu vou entender o que está acontecendo, eu quero entender e quero transformar isso, pelo menos em mim, para manter o meu caminho até onde tiver que caminhar, livre desse medo. Aí você vive com medo mesmo de morrer, com medo da morte, vai ficar mesmo. Então, assim, a gente tem que refletir sobre muitas coisas. É importante a gente olhar para tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, o nosso entorno. Toda a realidade está aí. Ela se apresenta o tempo inteiro. É uma energia, e essa energia está falando, né, Rafa? Aliás, falando não, ela está gritando. Ela anda gritando. E cabe a nós fazer aquilo que está ao nosso alcance de fazer, né? E é isso. Então é isso. Vou deixar para a próxima, que o tempo nosso já deu. Já deu? Já. Mas tem um monte de pergunta aqui ainda, hein? Fazemos na A próxima. gente vai trazendo aí devagarinho, a gente esclarecendo. E as pessoas tenham paciência, né, Rafa? A gente vai devagarinho trazendo aos pouquinhos. Vamos treinar a paciência. Mas Então, é isso beleza, aí, gente. então, gente. Muito obrigado pela presença. Tenha uma boa noite. E até a próxima. É isso aí. Obrigada, gente. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Boa noite.